Gente, de volta de viagem, eu deixo aí para vocês as minhas considerações sobre o caso da proibição do TikTok, né, de um TikTok oficialmente pertencente ao governo chinês nos Estados Unidos, que me parece importante demais para passar em branco. A questão é que, sendo toda a plataforma de internet uma central de espionagem em massa, né, o fato dela pertencer a um governo declaradamente inimigo, né, significa autorizar o inimigo a operar uma central de espionagem em massa dentro do território nacional. Alguém pode dizer que a questão é mais retórica do que de fato, né, porque o governo da China, como qualquer outro cliente, pode comprar esses dados de qualquer Google da vida, né, que vende tudo que espiona sistematicamente em nós, né, em cada um de nós, a qualquer comerciante em busca de fregueses ou a qualquer político em busca de votos. Mas negativo, não é bem assim. Uma coisa é você comprar dados organizados e empacotados para venda a cada tipo de cliente, e outra, bem diferente, é manter o controle sobre uma ferramenta que opera ao vivo, né, dentro do cérebro de 150 milhões de americanos, né, especialmente aqueles da geração sem circunstância, os nascidos e criados aí no mundo virtual, sem nenhuma relação com o seu meio, com a sua história ou com os limites impostos pela natureza que cerca essas pessoas e que, portanto, são 100% moldáveis, como a gente está vendo. A rede chinesa é a principal fonte de informação de 20% dos jovens dos Estados Unidos. Ela tem 150 milhões de usuários lá, contra 169 milhões do Instagram, né, que é o primeiro colocado. Os algoritmos do TikTok, desenvolvidos com recursos de inteligência artificial, fazem disparar ou não bilheterias, shows, vendas e etc. E, portanto, também pode fazer disparar ou não candidaturas ou servir para propósitos ainda menos confessáveis a médio prazo. A campanha do próprio Biden para a reeleição usa o TikTok, usa esse aplicativo. E esse processo contra o TikTok, gente, começou e foi ganho lá pelo Donald Trump. Depois, como tudo que ele fez, ele foi anulado por um juiz ativista e, na sequência, revogado e denunciado quando o Biden ganhou a presidência. Mas agora, com o atrito com a China pegando cada vez mais forte, e na véspera de uma eleição em que a briga com a China é um tema que mobiliza os eleitores, né, o Joe Biden e os seus batedores de bumbo voltam atrás e reabrem a questão, onde se vê que não é só aqui que os políticos e os seus corneteiros, né, usam 2, 3 ou quantos pesos forem necessários para medir a sua própria falta de seriedade. E o outro lado, como sempre, não fica nada atrás, né? Nós não vamos a lugar nenhum, os fatos e a Constituição estão do nosso lado e nós esperamos prevalecer de novo, declarou lá o seu Shou Zishu, né, que é o presidente executivo do TikTok nos Estados Unidos, né, diante aí do ataque do governo Biden. A China vai recorrer da decisão da justiça americana junto à justiça americana, hipótese que absolutamente não existe na própria China, né? A China é o modelo do Brasil do lulismo, né? Aqui o Alexandre de Moraes decide o que quer que seja e qualquer coisa o lesado recorre ao próprio Alexandre de Moraes. E lá o Xi Jinping decide e qualquer coisa do jeito que ele quiser, quando ele quiser, e o lesado, se quiser, recorre ao próprio Xi Jinping. E claro, no galinheiro deles, né, os Alexandres de Moraes e os Xi Jinpings é que decidem quem pode recorrer e quem não pode, com ou sem advogados, em julgamentos públicos ou julgamentos secretos, né, com ou sem os queixosos saindo do tribunal
presos por litigância de má-fé ou direto por tiro na nuca, né, com a conta da bala gasta para a família do fuzilado, né, por atentado contra a democracia ou por ato contra-revolucionário, né, vindo um desfecho ou outro, né, em função do estágio de consolidação do golpe contra aquelas liberdades burguesas de que o Flávio Dino mandou o Brasil se esquecer para sempre. Então, gente, esse caso, né, seja como for que ele venha a acabar, abre um precedente contra a internet como um instrumento global de libertação, né, com o que a humanidade sonhou lá atrás. Porque, apesar do propósito ser, como sempre, o inverso do alardeado, né, todo ditadorzinho incomodado por uma rede social vai alegar esse precedente para se livrar dos concorrentes e dos desafiantes e dos críticos, em nome da democracia. Né? As redes de internet, gente, podem ser usadas para abrir sistemas fechados, como é o caso das americanas em relação ao sistema chinês, né? Ou para fechar sistemas abertos, como é o caso das chinesas em relação ao americano, ou do lulismo versus o X do Elon Musk. Né? E essa, senhoras e senhores, é a essência do embate direita versus esquerda, democracia versus totalitarismo, Estado de Direito versus absolutismo monárquico, nesse terceiro milênio que se anuncia tão criticamente conturbado.